Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Dia das Crianças está chegando, né, gente? Muitas pessoas pensam ali presente, pensam em consumo, brinquedo para as crianças, mas também é uma data que pode trazer reflexão sobre a educação financeira das crianças, sobre futuro financeiro da família. E para a gente entender e debater e conversar um pouquinho a respeito de todos esses temas, tenho a honra de receber aqui o Lucas Charal, ele que é CFP, sócio da iHub Investimentos, para a gente poder bater um papo, né, sobre esse planejamento financeiro na infância, na adolescência e também para os pais, né? Os pais verem como que faz essa movimentação com o dinheiro aí para se preparar, né? Com toda a trajetória dos filhos. Lucas, obrigado, viu, por estar aqui, sempre um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu, obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder falar para essa audiência tão qualificada que nos acompanha na BMC News. É realmente um convite importante que a gente faz para todas as famílias que nos observam, nos acompanham aqui, um convite a pensar, a ir para a prancheta, a planejar aquilo que é importante antes de dar um passo maior que a perna, antes de qualquer grande salto na vida financeira, é importante você se planejar, né, para que aquilo às vezes acaba saindo até muito mais barato se você antevém antes dele começar. É isso, planejamento, etapas, cumprir as etapas é muito importante. Lucas, rapidamente, né, antes da gente entrar especificamente no nosso tema do papo de hoje, queria que você se apresentasse para a nossa audiência, falasse um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, até para o pessoal estar um pouco mais familiarizado com o nosso grande convidado de hoje. Muito obrigado, Felipe. Bom, antes de mais nada, muito prazer, eu me chamo Lucas Charal, sou engenheiro de formação, né, passei por diversas empresas dentro do mercado financeiro até montar minha própria empresa. Hoje, dentro da iHub Investimentos, a gente ajuda as pessoas a fazer um planejamento mais adequado para a sua vida financeira, direcionando aquelas pessoas que querem começar a investir, a elas fazerem isso de uma forma mais correta, mais pé no chão, mais prudente, com um norte, né? Muita gente fala, eu tenho que guardar dinheiro, tenho que investir, tenho que fazer, mas para quê? Né? Muitas pessoas nunca se fazem essa pergunta. Por que eu vou guardar dinheiro? É só para ter um número bonito na conta bancária? Ou é porque aquilo representa algo que eu quero construir, que muitas vezes eu nem materializei ainda? Né? Então, é justamente sobre esse tema, esse convite que eu faço para que a gente possa conversar aqui no dia de hoje. Boa, maravilha. Ô Lucas, e aí, né, a gente tá falando de Dia das Crianças, né, mas claro que muitas vezes o planejamento acaba entrando antes, e muita gente já ouviu, né, aquele número mágico. 1 milhão, 3 milhões, 600 mil, 5 milhões, né? Quanto custa criar um filho? Quanto custa, né, fazer um planejamento para criar um filho? Claro, a gente imagina que as pessoas querem dar sempre do bom e do melhor e proporcionar experiências, proporcionar uma série de coisas, mas muita gente se assusta também com essa questão, né? Enfim, muita gente olha e fala, não tem 1 milhão. Talvez não tenha 1 milhão ao longo da vida. Não vou ter filho. Mas não vou ter filho. Então, como é que, né, planeja justamente nessa trajetória de planejamento, na prancheta e começar a olhar? Tem esse número mágico mesmo? Ou o pessoal tá colocando pilha para quem não quer ter filho ou quem quer ter filho? Olha, Felipe, se a gente for esperar ter o dinheiro suficiente para poder pagar por tudo, a gente não tem filho. Né? Principalmente se a gente quiser dar tudo do bom e do melhor para os nossos filhos. Mas a gente sabe que com um bom planejamento a gente consegue chegar lá. E o que é um bom planejamento? Ora, vamos lá. Primeira coisa que as famílias têm que fazer, que não fazem, e eu digo isso com propriedade, eu estou no mercado desde 2012, e eu atendi mais de 1.500 pessoas nessa trajetória. E eu vou falar para você, Felipe, olha, foram pouquíssimos os casos. Eu conto nos dedos de uma das mãos as pessoas que vieram à mesa comigo e que de pronto falaram, eu tenho parametrizado o que eu quero. Eu quero prover uma escola para o meu filho, assim assado, eu quero prover alimentação. Não tem. Então, o que eu convido para que as pessoas que estejam nos ouvindo comecem a fazer é ir para a prancheta, sentar e conversar. Pô, que escola que eu vou dar para o meu filho? É uma escola bilíngue desde cedo? Ou eu vou focar numa escola melhor no ensino fundamental, no ensino médio? Né? Essa conversa tem que ter 10 anos antes. Logo que você tá ali, ó, casou, já tá com a esposa e tal, já tem uma parceira para ter a conversa, tenha a conversa. Com isso, você já tem uma ideia de quanto isso vai custar. E aí eu até fiz uma matéria recentemente que eu tomei um exemplo aqui que eu fiz, né, para uma família de classe média que almeja dar um estudo básico para os filhos, dar um ensino
fundamental, o ensino médio ok para os filhos, eu peguei uma média do mercado e eu cheguei num número sim, mas é aquilo, esse número que eu vou passar é um número para uma realidade que eu pus numa prancheta que eu não tinha uma pessoa utópica, eu não tinha uma vontade de um casal ali em cima. Cheguei num número de R$622.640. Isso seria uma situação ok de uma família como ao longo... seria o total para os 18 anos de formação da criança. Então, durante esses 18 anos, o que é estimado gastar, em valores de hoje, vamos falar, né? Em valores de hoje, é o que é estimado com toda a educação, alimentação, enxoval, reforma do quarto, porque eventualmente vai vir um novo morador, um novo CPF para casa, então você tem que preparar a casa, né, para receber, fralda, leite, alimentação, plano de saúde, que é uma coisa que muita gente negligencia, e começando cedo, né, o plano de saúde, ele se torna mais barato. Né? Você consegue ali, entrando em condições melhores logo no início, carregar as condições por mais tempo. Lógico que tem as correções por idade e por sinistralidade, mas você, né, tendo esse suporte, você gasta menos individualmente e na conta no final do dia sai mais barato. Ô Lucas, o que é interessante, né, é que muita gente olha esse valor, 620 mil, fala, puxa, é bastante, né, e mesmo, né, dividindo ao longo de 18 anos, acaba sendo um valor bastante importante ali, que se você pega uma família de renda média e tudo mais, e enfim, né, aí o pessoal fala, poxa, como que eu vou me planejar para ter esse valor, ou para pelo menos buscar esse valor? E o que a gente percebe é que muita gente acaba estando ali meio no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, entendeu? Aí não planeja, aí, tudo bem, putz, não deu esse mês, põe a criança em qualquer escola, mas naquele ano não deu muito certo, vamos fazer qualquer coisa, entendeu? E isso acaba sendo equivocado até na criação da criança? Com certeza. E até você perguntou uma coisa interessante. Esses 622 mil reais, se a família fosse pagar de forma linear, mensalmente, isso custaria em torno de R$2.900 ao mês para a família. Então, veja. Esse R$2.900 é o que custaria mensalmente dos 0 anos da criança, se fossem parcelas constantes. Uns 2 salários mínimos, mais ou menos, a gente está falando. Quase 3 salários mínimos. 2 salários e 80%, 70% do salário. Right. Então, é o que a família teria que, hipoteticamente, o filho nasceu. É o que a família teria que ter de sobras mensais para poder prover esse mínimo que eu estimei, né, nesse planejamento que nós fizemos. É um mínimo que seria para prover isso. Lógico, tem planejamentos, por exemplo, tem famílias com quem eu converso, que esse planejamento passa de R$1,5 milhão. Fácil. Não, porque eu quero dar uma escola bilíngue para o meu filho quando ele estiver no ensino fundamental e logo quando chegar no ensino superior, uma escola internacional para estudar em colégio internacional, em faculdade internacional. Então, faz parte do plano da família. Né? R$3 mil pode parecer muito, dependendo do contexto da família. E eu até faço um apelo. Para juntar os 622 mil reais durante o período de 20 anos, você teria que guardar R$1.900. Então, qual que é a mágica aqui dos números? Se você tivesse como esperar 20 anos, a partir do momento que vocês desejam ter filhos, isso custaria quase metade para a família. Essa que é a mágica de você antecipar o objetivo. Custa 60% do valor total do objetivo se você antecipa, por exemplo, 20 anos desse objetivo. Né? Agora, não consigo esperar 20 anos. Porque de 20 anos é difícil, né? Tô com 30. Conheci agora a minha mulher. E aí? Vou esperar 20 anos, vou ter com 50 anos, minha mulher não vai poder ter. Não dá. Então, é essa equação que é muito difícil de fazer para a vida das pessoas. Você não vai esperar 20 anos. Então, o que eu oriento? O que é o adequado? Primeira coisa, começa com a família. Quanto sobra? Quanto o casal junta? Quanto que vocês conseguem acumular por mês? O que é gasto? Mapeia. Quando você mapeia, você consegue controlar, você consegue cortar quando precisa. Então, primeiro passo de qualquer família que queira se estruturar, queira ter um bom plano para ter um filho de maneira tranquila, saudável, é ter esse controle financeiro do orçamento, sabendo exatamente quanto sobra. E aí, com essa sobra, você vai fazer o plano que eu falei inicialmente. Quão longe ou perto dessa sobra que realmente me sobra para o meu objetivo, no prazo que eu tenho. Né? Por exemplo, no exemplo que eu dei, eu tenho 35 anos, não parece, né? Mas se eu fosse começar agora o meu plano, eu não teria 20 anos. A minha esposa tem quase 40.
38, 39 anos. Uhum. Então, por exemplo, para ela estava na hora da gente ter filho. Uhum. Agora, se eu tivesse com 20 anos conhecendo a minha esposa, aí eu tenho mais tempo, 15 anos, 20 anos, para poder ter esse plano para acontecer. Uma coisa que é interessante, até fiquei pensando agora, né? Isso também ressalta, ô Lucas, uma importância da gente discutir a educação financeira não apenas voltada para a criação do filho e tudo mais, mas para a nossa vida, inclusive, né? Porque às vezes a vinda, né, de uma criança, enfim, a concepção e você ter o filho, enfim, acaba vindo de surpresa. E aí mexe muito com a estrutura da família e uma desorganização. Então, se você tem uma vida organizada, planejada, planilhada, né, de alguma forma, tem os seus objetivos de curto, médio, longo prazo, a criança vai se encaixar naquele contexto e você consegue efetivamente também proporcionar uma vida saudável, sustentável e muito boa para a criança, mas encaixando no seu planejamento, né? E não fazendo um planejamento fora de tudo aquilo que você faz, pensando na criança, porque 20 anos é bastante coisa também, né? Tempo. Você não consegue antever onde você vai estar trabalhando daqui 20 anos. É muita coisa por isso que longe, né? Por isso que a gente fala, você faz um plano para você ter um norte. O plano vai ser a sua bússola. Sim. Ó, qual direção que eu tenho que ir? Ao longo da trajetória, você vai voltar para a prancheta e vai revisitar essa situação. Você vai rever o que você está fazendo na sua nova configuração familiar, na sua nova realidade. E isso vai dizer, agora eu consigo guardar mais, consigo guardar menos, consigo um novo emprego, melhorei, precisei me recolocar, precisei parar para estudar um pouco, vou precisar redesenhar minha estratégia. Então, tudo isso faz parte, a revisitação ela é fundamental na trajetória. E o plano é a bússola para te dar a direção. E aí, o que você comentou, às vezes não cabe, né, para a família, R$3.000, R$2.900 por mês, não cabe no orçamento familiar. Não dá para guardar isso tudo para ter o neném naquele momento, né? Para chegar nos 620. O que a família pode fazer? Pô, não guardo 2.900, guarda quanto dá. Guarda quanto? Eu até fiz alguns estudos aqui estimando, em torno de 25% dos 1.900 dá R$475. Se uma família guarda, tipo, mínimo, R$475, já dá ao todo, em 10 anos, R$61.000. Esses R$61.000, poxa, você já paga o parto, você já faz uma reforma no quarto, já dá uma refrescada na quantidade de fralda. Os primeiros anos já começam a ficar garantidos. Dá ali, aquela né? tranquilidade no início pra família ir voltar pra prancheta, redesenhar a estratégia, ver, putz, vou precisar fazer um bico, vou precisar produzir mais, vou precisar cortar gasto, pra readequar o novo orçamento à nova realidade. Entende o meu ponto aqui, Felipe? Então, não tem fórmula mágica, desculpa dizer isso, pessoal, não tem um número, uma fórmula, mas tem método. Tem disciplina, tem você sentar e ir pra prancheta, gente. Conversem. Isso que é o mais importante que as famílias não fazem. E até interessante você falar isso, porque se guardou pouquinho ali, fez primeiro, segundo, terceiro ano da criança, já tá um pouco mais sossegado, já tá planilhado, já tá pensado. Eu ouvi recentemente, né, o pessoal falando assim, putz, quando você tem filho, você ganha um ânimo diferente, né, você ganha um gás, uma vontade, né, você vai trabalhar mais, você vai dormir menos e tudo mais, mas você ganha aquele ímpeto de, putz, eu vou correr atrás para dar o melhor para a criança, né, e não só ouvi, como vivencio isso desde que a Melissa nasceu, mas, cara, é isso, você ganha um ânimo, né, você ganha uma vontade a mais. 3 anos. Pô, a minha tá com 2, então, faz agora em outubro. E aí é isso, cara, você vai atrás, né? Você vai atrás. 1 milhão eu não tenho, mas o dia a dia você tá correndo atrás. A gente faz. Você planilha, exatamente. Planejar, falar, pô, e ano que vem começa a escolinha, né? Já tem que começar horários, né? Vai mexer na minha agenda da minha esposa, vai mexer no orçamento de casa, e aí ainda aparece, essa semana, até engraçado, que a gente tá falando de planejamento, a gente planeja e Deus dá risada a gente, né? Semana passada apareceu um cachorro lá em casa. Tivemos que adotar um cachorro novo. Então, quer dizer, a gente vai planejar e a gente vai ter que voltar pro plano. E é fundamental a gente ter a humildade de falar, olha, o nosso plano é a nossa primeira bússola, a nossa primeira direção. E ela não é definitiva. A gente tem que voltar para ela quando alguma coisa muda, quando alguma coisa grande acontece, que a gente precise replanejar aquilo que está entrando e saindo dentro de casa. Quando você fala com os clientes, com as pessoas que te procuram, você ouve muito falar, poxa, mas o meu carro zero virou a escola do meu filho, a minha casa de campo virou, sei lá, né, a escola de natação. Essa questão acaba, e aí, pela experiência, né, acaba
frustrando um pouco os pais, ou vira também essa coisa de, pô, tudo bem, vamos lá, vamos planejar e mudar, os planos é legal demais. Posso te contar uma história Claro, muito fica legal? Eu acompanho alguns clientes há mais de 20 anos. Né? Eu tô no mercado financeiro desde 2012, mas eu faço esse trabalho no mercado financeiro há mais de quase 20 anos já. E eu acompanho um pessoal que começou a trabalhar com 18 anos, está comigo e não troca o meu trabalho, meu atendimento, porque realmente sabem como que eu trabalho, que é essa forma transparente e bastante objetiva. E é engraçado, porque você olha, você acompanha, o cara entrou na faculdade lá, trabalha e tal. O que ele quer? Ele vai comprar um carro, cara. Ele vai comprar o melhor carro que ele puder. Vai se endividar, mas é aquilo, é o objetivo do cara. Então é isso que é muito interessante. Porque esses mesmos caras agora estão com 30 anos. Eu atendo eles desde os 18. Quando eles estavam com 18, pô, eu quero carro, quero viajar, maresias, casa na praia, com os amigos, final de semana. Agora, é engraçado, porque um deles, desse grupo aí, tinha BMW, Jaguar, já tinha uns puta carrão, porque era o que o cara, ele trabalhava pra caramba pra comprar os carros dele, que era o objetivo da vida dele. Tá com 2 filhas. Vendeu os 2 carros. Por quê? Porque agora não é objetivo. Ele não quer mais os carros. O carro não dão mais esse... É o sorriso da filha. É aquele prazer de ter aquela acelerada no Porsche, no Jaguar. Agora é o brinquedo, a boneca da filha. Então, os objetivos ao longo da vida, eles mudam. E é importante que as pessoas tenham essa consciência de, tipo, eu vou manter o meu Jaguar, pô, não sei o que e tal. Você realmente quer ele? Ele é realmente um objetivo para você? O que ele te representa? Será que essa conquista você já não... Beleza, consegui chegar lá, o meu objetivo está cumprido. Vamos pro próximo agora? Vamos pensar no próximo passo? Qual que é o nosso próximo, o próximo patamar da vida? Onde vocês querem chegar? Muitos desses clientes compram um apartamento, compram... Por quê? Porque estão direcionando. O que antes era um objetivo mais, como é que eu posso dizer, mais inocente, talvez, ou mais... no ímpeto daquela testosterona dos 18 anos, para um negócio mais familiar, um pouquinho mais voltado para um lar, para uma casa, para estruturar um local para si, para se proteger. Nessa discussão, o quanto é importante ter a conversa de todo o núcleo familiar, né? Porque às vezes você tem um objetivo, né? A companheira, o companheiro tem outro objetivo e talvez as coisas não estão muito associadas, por mais que quando tem um filho, quando se une num objetivo comum, possa parecer que as coisas estão sintonizadas, né? Mas às vezes não estão, né? Às vezes os planejamentos também acabam se dissociando. Um quer uma escola mais cara, o outro quer uma escola mais barata, o outro pensa no carrinho mais fácil de levar, o outro pensa no carrinho mais cômodo, sei lá, são várias coisas que me vêm à cabeça. Mas quanto que também ter essa discussão, e até com a figura do planejador junto para caminhar de uma forma mais conjunta, de uma forma mais unida, para também que a criança tenha uma tranquilidade de ter os pais ali falando a mesma língua, né? Se a gente pode dizer assim. Felipe, a conversa, ela tem que acontecer, sempre. Mudou alguma coisa, a família tem que sentar para conversar. Eu até brinco com alguns clientes que eu coloco, sempre, todo início de reunião, eu pauto as temáticas. E alguns dos clientes falam, puxa, cara, esse tema não precisa falar. Eu falo, desculpa. É muito óbvio, né? A gente ouve muito isso, né? Esse tema é muito óbvio. Então, cara, eu prefiro que seja dito do que lá na frente isso seja maldito. Né? Que é olhar para trás, por que a gente não conversou sobre isso? Estava tudo bem, a gente podia ter falado sobre isso. Né? Que entram algumas temáticas nessa seara. Mas é fundamental a figura como mediador do planejador financeiro para trazer temas mais difíceis. Né? Como, por exemplo, a morte. Até uma conversa que recentemente eu tive com uma esposa e eu tive essa dificuldade com ela, porque é um tema delicado. As pessoas têm uma retração de falar, né? O dia que eu for morrer. E o que fazer? Né? O que você vai fazer? Se um dia eu tiver um negócio cair duro no chão, o que você faz? Como que fica a nossa filha? Né? Como que fica o nosso plano? E aí entram essas questões. Ninguém é imortal. Sim. Eu tenho o meu plano aqui, eu vou guardar os meus 3, 4 mil reais por mês para poder prover para minha filha lá na frente, além do que eu estou pagando no dia a dia, pensando numa escola legal lá no fundamental, no médio, poder mandar para fora e tal. Legal. E se no meio do plano
eu tô lá guardando esse dinheiro, aí de repente eu não tô mais. Uhum. Como é que fica o plano da minha filha de ir para fora, estudar na escola legal, que eu planejei para terra, né? E isso é um tema também que as famílias não conversam. É tabu na casa do brasileiro falar disso. É interessante que às vezes aparece quando você não espera, até lembrando aqui, dentro de casa acabou acontecendo, né, de gente próxima a nós, né, uma pessoa bastante próxima da gente, o casal e tal, o rapaz acabou falecendo, e aí isso acendeu um alerta na gente, né, fala, poxa, e agora, né, difícil, né, lidar com isso e é difícil também conversar sobre isso, mas abre uma possibilidade bastante forte para você discutir essa possibilidade, né, por mais remota que você queira que seja, mas Exatamente. pode acontecer. E aí, na questão do planejamento financeiro, entra aquelas questões de proteção, né, é seguro de vida, é planejamento sucessório, coisas nesse sentido, é disso que a gente está falando. Exatamente. Existe algumas linhas de produto do mercado financeiro que ajudam que o plano aconteça, estando ali o provedor ou não. Uhum. Então, por exemplo, a minha parte da provisão é, sei lá, tô dando um número aqui, 4 pau por mês. Durante um ano dá 48, durante 5 anos dá quase 250, né? Vai dar 225 mil mais ou menos. Legal, vai faltar 225 mil em 5 anos para minha filha. Poxa, será que não valeria eu considerar, se eu faltar dos próximos 5 anos, ter uma cobertura nesse valor? É uma pergunta que a família tem que se fazer. Será que esse dinheiro não vai fazer falta para minha filha? E considerar isso num planejamento de cobertura. Então, a cobertura de seguro, no Brasil, infelizmente, ela é muito mal trabalhada. Porque ela é meta de gerente. Uhum. Ela não é aquilo que o cliente precisa. Não é desenhado pro cara, né? Infelizmente é isso. É meta de gerente e é produto ruim. Então, existem produtos bons, existem produtos que servem ao propósito, né? Pô, um bom planejamento financeiro é fundamental que exista coberturas de proteção. Seja ela para a educação dos filhos, seja ela, por exemplo, sofro um acidente, vamos lá, tô aqui com vocês conversando, vou sair, atravessar, pegar meu Uber, lá vem um carro e pega o charal em cheio. Fico paraplégico. Não morro, mas fico paraplégico. Como é que fica a minha vida? Se eu não conseguisse falar, como é que fica a minha profissão, que depende da minha fala? Pois bem, e esses casos também são casos que podem ser previstos e terem uma contratação de segurança. Né? Poxa, se por um acaso falta a minha voz, eu não consigo mais produzir, quanto que vai me faltar? Poxa, será que não valeria eu comprar um produto, quitar um produto que tem até 10 anos, que proteja contra essa falta? Seria um negócio para garantir que meu plano funcione. Então, o seguro ele tem que existir, ele é fundamental em qualquer planejamento financeiro para funcionar. Interessante porque muita gente começa a fazer conta, né? Poxa, vou pagar um seguro, a probabilidade de acontecer é remota, mas se eu pegar esse dinheiro, aplicar, investir, não sei o quê, é errado fazer uma conta dessa, mas eu sei que muita gente deve estar pensando isso, né? No preço que você pode pagar num seguro, quanto que isso pode impactar até mesmo no orçamento e tudo mais. E isso é um dos grandes impeditivos também para a gente pensar numa popularização, de repente, nas pessoas se protegerem mais com esses instrumentos? Perfeito. A questão do seguro, Felipe, ela é muito delicada, porque ele não pode atrapalhar. Então existe no orçamento pessoal, e lógico, se você olhar em algumas bibliografias de planejamento financeiro, você vai encontrar alguns números sugeridos. E é importante que o seguro ele exista, mas não atrapalhe. Então, por exemplo, eu já peguei casos assim, o cliente ele ganhava em torno de 30 mil reais por mês, ele gastava quase 8 de seguro. Pô, legal, tá protegido, tem consciência e tal, mas é quase um terço da renda do cara. 30% quase da renda do cara estava indo para um seguro, que é legal, tá protegido e tal, alguns deles têm resgate. O trade-off tá muito pesado, né? Mas tá um pouco pesado, né? Será que tá adequada a proteção para o padrão, para a renda, para o que o cara tem? Será que não tá sobreestimado em alguma coisa? Né? Aí a gente pega, analisa e, lógico, alguns produtos a gente consegue reduzir, diminuir, pegar produtos melhores no mercado. Né? Até foi um caso interessante desse que a gente está comentando agora. Tem uma amiga minha cujo pai faleceu recentemente. E eu sempre falei pra ela, teu pai, como é que tá? Ele tinha câncer, coitado. Ele fez um tratamento durante algum tempo e infelizmente veio a falecer.
E aí eu conversando com ela, eles têm propriedades, tinham dinheiro, tal, não precisavam. Sempre falava da questão do seguro com ela, conversando, não, meu pai tem lá, o gerente do banco lá sempre, né, teve preocupação com isso, tal, paga direitinho. O que aconteceu? Ele faleceu, ela foi atrás do seguro, aí ela descobriu que pelo período que o pai estava no tratamento de câncer, ele não comunicou ao banco. E por causa disso, na renovação automática do seguro, ele renovou, só que como ele não comunicou, configurou como doença pré-existente e a cobertura não foi paga. Então, o que ela contava, que iria ajudar ali no inventário, que já estava no planejamento deles lá com o gerente, infelizmente é isso que eu falei no início do produto. Era a meta do gerente vender aquilo, e não necessariamente uma assistência e tudo mais. Exatamente, que é o que ele precisava. É complicado. Bom, infelizmente. Ô Lucas, o papo tá bom, vou precisar ir para o intervalo agora, mas você que tá nos assistindo aqui, ó, a gente segue falando, né, de planejamento para a educação dos filhos, a gente segue falando de como ter, né, essa mentalidade financeira para proporcionar dias melhores, experiências melhores para as crianças, jovens adultos também, que geralmente ficam aí bastante tempo com os seus pais. Não sai daí, o Papo de Dinheiro volta daqui a pouquinho com o Lucas Charal, ele que é CFP e também sócio e diretor da iHub Investimentos. Continue com a gente, o Papo de Dinheiro volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui com o Papo de Dinheiro, batendo um papo aqui com o Lucas Charal, CFP, sócio da iHub Investimentos, sobre toda essa questão, né, de Dia das Crianças, de planejamento financeiro, para ter e proporcionar, né, experiências, proporcionar as melhores coisas, né, para os nossos filhos e para as crianças que a gente gosta. Nesse estudo que você comentou no primeiro bloco, Lucas, você falou ali 622 mil, uns quebrados até os 18 anos, e é até interessante que culturalmente, né, a gente tem aqui no Brasil pessoas morando com os pais até a tenra idade, se a gente pode dizer assim, né? Muita gente em outros lugares do mundo dá 15, 16 anos, tchau, pega suas coisas, vai embora, obrigado, né? E agora segue sua vida. Aqui não. Conheço gente de 30, 40, 50 e até 60 ou mais, que voltam às vezes, que ainda tá na casa dos pais. Mas enfim, né? Culturalmente falando, né? É claro que depois dos 18 a gente imagina que as pessoas já consigam andar com as próprias pernas, já tenham suas rendas e tudo mais, e não precise mais, talvez, estar naquele planejamento dos pais. Mas até que ponto, né, também entra no planejamento bancar os filhos um pouquinho depois da juventude ali? Exatamente, Felipe. Realmente isso é uma tendência que a gente está vendo, né? Que as famílias estão cada vez mais, os filhos estão ficando por mais tempo dentro da casa dos pais. E isso, às vezes, afeta, sim, o orçamento familiar. O que alimentava, planejado de alimentar 2, continua alimentando 3. Né? A casa que, enfim, né? Toda a estrutura familiar que bancava antes, que deveria, né? Planejado, bancar 2, bancar 3. Olha, qual que é o ponto? O que foi falado no bloco anterior? Mudou alguma coisa? Prancheta. Vai para a reunião familiar. Tenham espaços dentro da família de vocês para vocês sentarem. Espaços que tenham regras. Porque, por exemplo, eu já vi casos de gente que, quando é abordado sobre a morte, por exemplo, levanta e sai, não quer conversar. E isso é um tema que toda a família tem que falar, tem que conversar. Infelizmente, isso não é nem abordado nas escolas. Isso é uma coisa que não consigo entender o cabimento disso. As famílias, todo mundo tinha que aprender isso no ensino fundamental. Finanças pessoais, tinha que ter uma matéria dessas. Né? As crianças não sabem fazer conta de troco. É constrangedor isso, desculpa, mas a gente vê isso acontecendo. Então, ter pouca lidar com dinheiro, tem que ter um momento na semana, a cada 15 dias, né, no calendário, na agenda da família, para acontecer esses reencontros e de forma excepcional também, para discutir quando acontece alguma mudança. Então, te respondendo, sim, esse movimento ele encarece a vida financeira das pessoas, assim, por conta dessa mudança de padrão que não estava esperado, mas de qualquer maneira é algo que precisa ser conversado na prancheta entre todos. Né? E aí, filho, como que você tá? O que você tá planejando para sua vida? Né? Porque o papai e a mamãe planejou a vida deles, planejou te ajudar, e você, agora com 18 anos, você
vamos começar a trabalhar, uma faculdade, isso tem que ser indo conversado, né? Você não vai falar, esperar o seu filho ter 18 anos, vai falar, e aí, qual que vai ser? Levanta do sofá, bora, vai lá, não, vai trabalhar. Isso, né? Tem que ir conhecendo o seu filho, conversando, ver o que ele tem proficiência em fazer, qual que é a área que ele tem mais facilidade, se é a área exática, humanas, biológicas, e ir direcionando. O papel dos pais é educar, né? É orientar, é colocar no trilho e dar material. Né? Eu acho que o maior investimento que um pai pode fazer para um filho é dar conhecimento, dar ferramenta, para que ele consiga, com os próprios esforços, construir as suas coisas, construir o seu futuro. E aí é até legal que a gente até comentava, né, a questão de manter presente, né, a discussão sobre o planejamento dentro de casa, de dar exemplos, de provocar também conversas, né, sobre educação financeira, e manter esse planejamento desde antes da criança, né? E aí, ao longo dos anos, né, com a criança, com os filhos, ter também essa percepção. Tem um tema que acaba... Não sei se eu posso falar que é tabu, mas muita gente gosta de debater, gosta de discutir, que é a questão da mesada. Eu quero entender um pouco da sua percepção, a sua opinião, né? E se é tabu ou se não é. Aqui é o lugar da gente bater o papo. O que você acha, né, sobre isso, sobre dar mesada para os filhos, sobre não dar mesada para os filhos e prover tudo aquilo que eles precisam e tá tudo bem? Como que lida com isso na sua percepção, Lucas? Assim, na minha percepção profissional, pelo tempo que eu tenho de mercado hoje, eu vejo que as famílias que adotam um sistema de mesadas, dando essa independência para os filhos, tendem a acolher filhos que tenham mais facilidade com o dinheiro. Então, um exemplo de uma família que eu vi o filho crescer hoje com 18 anos, prestando faculdade e tudo, e eu atendo os pais, vi o filho nascer e hoje eu atendo o filho. Né? Então a gente vê nessa trajetória que eu tô no mercado, que eu vi, a gente começa a ver pai, atende filho, e essa dinâmica que eu vi essa família adotar no dia a dia, você vê já no comportamento do filho. O filho com 18 anos, já caiu lá o primeiro salário dele de R$2.000, ele já separou a parte que ele vai guardar, pensando lá nas coisas que ele quer fazer. Quero ir viajar, quero fazer mais coisas e tal, já vai guardar já tem a planilhinha. Já tem a planilhinha, e já tem ali, por exemplo, nas conversas eu vou guardar tudo que eu puder. Eu vou guardar tudo. Porque já despertou aquela percepção de que ele guardando hoje, que for, vai multiplicar ao longo do tempo e ele vai poder fazer mais coisa lá na frente. Então já tem esse acordar, esse despertar em relação ao mercado financeiro, principalmente as famílias que tenham essa disciplina de filho, tá aqui o dinheirinho pra você gastar, pra você controlar o seu orçamento, você não vai gastar com besteira porque você tem que comer, né? E se faltar, aí você vai sentir na pele que faltou o dinheiro. Lógico, o papai não vai deixar você morrer de fome, mas né, você vai entender que você tem um problema de não ter administrado aquele tempo. Por quê? Isso, cara, é impressionante, porque desperta em pessoas que não têm essa disciplina, às vezes adultos compulsivos. Cai o dinheiro na conta e já gasta tudo. O que eu peguei já de casos de pessoas extremamente endividadas que conseguiram, a duras penas, pagar um apartamento e perder o apartamento no ano seguinte. Porque compulsão. Gastava, e aí davam os bancos, lógico, dão um cartão de crédito. Crédito fácil. Aí viu que estourou o cartão, o gerente liga, fala assim, você tem um imóvel aí? Pô, aliena aqui com a gente que a gente coloca mais um dinheiro na tua mão. Aí cai mais R$200 mil na conta dela. Ela vai lá e gasta tudo, com besteira, porque não teve uma preparação na fase de construção, como com pessoa, com amadurecimento, essa didática, essa lida com o dinheiro, e aí chega na fase adulta e, lógico, somado a outros transtornos, outras questões, ansiedade também, a gente vive num mundo que a ansiedade é algo que todo mundo tem, né? Quem que lida melhor com ela, né? E tem gente que desconta isso nas compras, em gastar dinheiro. Então, você vê as consequências ruins de quem não tem contato com o dinheiro desde a primeira infância, segunda infância, né? Que é a mesada. E até fazendo só Fica à vontade. Um gancho nessa questão, muitos pais se preocupam, né? Do tipo, poxa, mas eu vou pôr dinheiro na mão do meu filho e tal. Sim, o mundo gira com dinheiro. Né? O dinheiro é o combustível que gira o mundo. As pessoas só saem da cama de manhã para trabalhar porque precisam do dinheiro. Então, sim, o dinheiro gira o mundo. É importante que ela já entenda desde cedo como é que funciona o mundo. Entende o meu ponto? Vai esperar viver num conto de fadas até os 18 anos, e aí chega nos 18 anos, começa a cair um dinheiro que ela pode fazer literalmente o que ela quiser com aquilo, dá uma sensação... É igual quando você já viu
os Spring Breaks lá nos Estados Unidos, que os caras só podem começar a beber com 21 anos. Cara, desculpa aí, mas é exatamente o mesmo paralelo quando você dá dinheiro pra uma pessoa que nunca lidou com dinheiro com 18 anos. Entende meu ponto? Sim. A pessoa vai enfiar o pé na jaca, não vai saber lidar. Interessante isso, porque se, né, fizer alguma coisa errada, se gastar tudo e tudo mais, faz parte do aprendizado. Sim, mas ao mesmo tempo... Claro que tem orientação, você tem, né... Uma vez você gastou errado, gastou tudo, fez... Você orienta, outra vez orienta, mas faz parte também do aprendizado. Mas aí quando você não tem uma correção na ação, sim, essa é a questão. Uma repetição. Então você, por exemplo, esse caso aí, só chegou na minha mão porque a situação estava cataclísmica. É o caso de uma mãe solteira com a filha que estava perdendo o imóvel que eles moravam. A gente teve que trabalhar forte ali para evitar que isso acontecesse. Então foi uma questão muito delicada, uma situação muito pontual, que é claríssimo que são as consequências de não ter dinâmica com o dinheiro desde muito cedo. É uma pessoa que nunca viu dinheiro na frente, nunca soube trabalhar com dinheiro, não sabe negociar. O preço é aquele, anota aqui. Pá. Pô, negocia, forma de pagamento, desconto, prazo de pagamento, viu? Né? Tenta articular para gastar menos, pô. Um pouquinho de desconto que você tem na ponta é um dinheiro a mais que sobra, um pouco a mais que você guarda, né? Ou antecipação de objetivo, enfim. Então é essa lida que falta nas educações fundamentais das escolas, que a gente vê as consequências aí. Né? Interessante que a gente falou especificamente da mesada, né? Mas o que está por trás é justamente a educação financeira, a psicologia também financeira atrás disso, porque dar uma mesada por dar mesada, você também tira, né? O aprendizado, você tira o exemplo, você só está dando um dinheiro não é o fácil, caso, mas não é o caso. Na mão de uma criança. E aí entram aquelas dinâmicas familiares. Você vê muito nas redes sociais famílias que colocam missões. Então, tu lava a louça, tu ganha tanto. Tu leva o cachorro pra passear, ganha mais tanto. Lavou um banheiro, arrumou uma cama, dobrou uma roupa, mais tanto. Brigou com um amiguinho, teve reclamação na escola, penalidade, tira dinheiro. E aí faz o balanço no final da semana. Isso eu acho muito legal. Você acha legal? Muito legal. Eu vejo muita gente comentando sobre os dois aspectos, né? O primeiro de, poxa, você só tá estimulando a criança a ganhar porque ela tá fazendo um trabalho ali, que acaba sendo o nosso dia a dia. Desculpa, você falou, levantar da cama, mas por outro lado, você tá estimulando ela a fazer outras coisas e tudo mais, mas... não, então, eu tô falando, eu vejo os comentários e muita gente criticando e muita gente achando legal, achando bacana. Pô, você vai fazer de uma forma lúdica, né? Você não vai cobrar juros do teu filho, pelo amor de Deus, né? Ó, filho, brigou com 3 amiguinhos, devolve aí. Ficou negativo e vai entrar no rotativo. 400% ao ano, e aí agora você vai aprender. Aí, ó, vai pagar a faculdade em dobro pro papai, ó, tá vendo? Então, assim, não vai ser sacana, mas é pra ser algo lúdico, é pra ser algo, tipo um banco imobiliário ali dentro de casa, sabe? Mesmo que não trate com o dinheiro em si, mas o ato da conquista, da batalha, da briga, da recompensa, e depois aquilo converter em um objetivo, olha lá, o objetivo que a gente falou lá no começo. Você já constrói isso na mente da criança para que ela entenda. Então eu vou sair de casa porque eu tenho que construir os meus objetivos de vida e é assim que eu construo minha vida. Né? Porque você vai dando esses inputs no seu filho para ele ter essa vivência, essa vontade de ir atrás dos seus próprios objetivos. Que você vê hoje aí, desculpa falar, mas o pessoal aí cada vez mais querendo ter dificuldade, né, de sair de casa para trabalhar. Arrumar funcionário. É a construção da independência, né? E muita gente hoje nem quer sair para trabalhar porque acha que é fácil. Mas é interessante isso que você está falando, porque até naquela discussão de demorar para sair da casa dos pais e a discussão da morte, né? Você cria uma interdependência, você não cria, né? Muitas pessoas não criam a independência e aí ficam com aquele cordão umbilical e quando tem que lidar é uma coisa muito abrupta, muito difícil de lidar e que gera problemas severos, inclusive, psicológicos e financeiros na vida das pessoas, né? Não ter a independência. Eu não tô nem falando da independência financeira de você, né, ter aquela grana que você nem sabe o que você vai fazer com isso, mas é ter a independência de se manter sem depender de outras pessoas. Essa também a lição de lidar com as crianças, né? De criar uma independência. Quem é o adulto que eu estou construindo ali? Como que eu quero que ele seja?
Se eu ficou dando tudo na boquinha ali e tal, esperando cair do céu, ele vai demorar pra sair de casa mesmo, é natural. Porque ele não vai ter ali aquele vai pra cima, vai lá ganhar o teu, vai ter sua dependência, não vai ter, porque tá cômodo, tá gostoso. Né? Ficar na casa dos pais é muito bom. Roupa lavada, comida, não tem que pagar uma conta. Até tipo, uma conversa essa semana com um menino, que ele até deve estar assistindo a gente aqui, porque ele é fãzaço aqui do BMC. Pô, legal. Ele comentou comigo e falou, eu tô tranquilo, eu vou guardar tudo que eu ganhei esse mês. Por quê? Cara, moro com os meus pais, comida na mesa, roupa lavada, o meu quarto tá sempre arrumado, banheiro limpo, não tem que limpar um banheiro. Então, quer dizer, tá de boa ali pra ele tá super cômodo. Né? Quando que ele vai ter vontade de ter a própria casa? Porque não foi imputado e vai demorar um pouco para ele sair. Né? Ter essa independência de querer construir e fazer. É uma questão de você ir direcionando a prole para essa direção. Eu penso muito nessa linha da educação financeira. E aí, na questão das crianças, né? Tem alguma métrica, alguma coisa assim de montante? Porque, assim, é importante a pedagogia, né? De você dar, como você falou, dar a mesada, estimular o planejamento, estimular um consumo consciente, sem né, aquela compulsão e tudo mais. Mas tem o componente da dose, né? Muito, pouco, vai, não vai. Como que você trabalha essa questão também com as pessoas? Claro, né? Cada caso é um caso, mas pensando em faixa etária, pensando nessa construção toda. Tem muita questão da faixa etária, mas eu acho que o mais importante é aquilo que motiva a criança. O que motiva o seu filho? É a boneca que ele quer? É o brinquedo? É um passeio? É uma viagem que ele quer fazer com os amigos? Qual que é que motiva? E é por aí que você vai apertando os botões. Por exemplo, eu tenho uma filha, uma menina, eu vou querer levá-la para Interlagos para ver uma corrida de kart. Ela não vai se interessar, não vai ter... Bom, enfim, não sei, mas... Talvez, né? Hoje em dia é menos provável. É menos provável que ela se interesse por uma corrida de kart e goste mais de outras coisas, mais relacionado àquilo que eu mesmo imputo para ela. Adora o Patati Patatá, por exemplo. Ela não vai ver uma corrida de kart, vai achar chato os carros correndo. Mas vai ver o Patati Patatá todo colorido ali, vai amar. Então, e vai querer comprar o bonequinho. E vai querer comprar o bonequinho do Patati Patatá. Então, assim, é o estímulo. Eu estou estimulando ela, você quer? O papai faz. Mas olha, o papai vai te dar o Patati Patatá, mas você vai fazer isso. Então, eu estou subornando ela? Não é subornando, mas eu estou motivando ela a fazer algo para ela e estou direcionando, construindo esse objetivo junto com ela. E até tem uma questão importante na relação você comentou comigo, que é, poxa, legal, eu dou essa mesada, quanto que é, o que eu dou, o que eu não dou, quanto eu posso dar. A questão do quanto eu posso dar esbarra numa questão legal, que eu preciso comentar. Então vamos lá, tô lá com a minha filha, eu dou para ela, eu tenho uma conta num banco com ela, que eu sou cotitular, sou procurador daquela conta, que é o dinheirinho para ela, por exemplo, quando fizer 18, fazer a viagem com as amigas dela. Por exemplo, hipotético. Todo mês eu deposito um dinheiro lá. Eu posso fazer isso, que eu tô falando agora, depositar um dinheiro lá para quando ela tiver 18, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser com aquele dinheiro. Tá? Isso é legal. Se ela quiser, ela vai pegar o dinheiro e usar o que ela, pra que for. Beleza? Agora, tá no meu CPF, eu direciono onde que eu quero que ela gaste esse dinheiro. Então existe aí essa diferença. Segunda coisa, existem algumas regras. O que eu falei agora é legal, é da lei, tá? Então, o seu filho entrar numa disputa com o pai, eu tenho esse dinheiro, é meu, não sei o que e tal. Pode entrar na justiça, brigar que é dele mesmo, do filho. Agora, tem uma questão tributária em cima dessas doações. Existe um teto, a depender do município, você pode doar, que é isento. Você não paga tributo. Né? Em São Paulo, se eu não me engano, essa monta está em 1.200 UMCs, que é aquela unidade monetária, enfim, do tribunal. Enfim. Dá um valor próximo de 80 mil reais por ano. 80, 90 mil reais por ano. Então, se não ultrapassar esses valores, você não tem imposto nenhum em fazer essas doações para o seu filho. Declarado, tranquilo. Tudo bonitinho, você vai enchendo o imposto de renda do teu filho, você pode nem fazer e depois faz uma correção quando ele for de fato usufruir, ou quando começar a ter renda, ou quando de fato precisar, porque isso classifica como isenção. Na tua declaração você vai ter que colocar que você mandou. Na dele eu acho que nem precisa fazer, porque durante um primeiro, até começar a trabalhar lá, não precisa fazer a declaração e depois faz a retificação retroativa sem custo. Né? Então, existe essa complexidade adicional na forma, né?
E também para arrematar, quando o seu filho chega aos 18 anos, ou até antes, quando você está lá fazendo os pagamentos, você provavelmente vai ser quem vai pagar pelos estudos do seu filho, pela educação, pela alimentação, enfim, gastos com médico e tudo. Na declaração do imposto de renda, você também pode abater esses gastos e ter um benefício tributário. Então, qual que é o meu ponto aqui? O cenário número 1, que eu dou dinheiro direto para o meu filho, eu tenho essas regras de total máximo que eu posso dar, e o dinheiro é dele, ele decide o que faz lá no final, lá na frente. Você não tem gerência sobre, lógico. Você vai ser pai, você vai orientar, vai fazer e tal, mas limitado a isso. Você não vai ter poder de mando sobre esse dinheiro, o que seu filho quiser fazer. No segundo cenário, o pai guarda numa conta própria esse dinheiro e depois vai pagando as despesas, ainda tem um benefício tributário, que é a parte legal desse planejamento. Que é, eu gastei tanto com escola, minha base de cálculo para imposto é tanto, eu abato isso da minha base de cálculo, pago menos imposto no final do ano. Então, essa manobra tributária, ela acaba sendo inteligente e ainda podem se somar outras estratégias juntos que também reduz ainda mais o seu imposto pago anualmente. Então, existem estratégias, que eu quero dizer, envolvendo o planejamento educacional dos filhos, que você consegue ter uma isenção tributária, um benefício tributário, até uma restituição tributária fazendo a declaração da maneira apropriada. Boa. Ô Lucas, e aí a gente encaminhando para o final aqui do nosso papo, já infelizmente o tempo urge. Só para a gente poder também ter a percepção ao longo dos anos e tudo mais, a gente sabe que no mercado, né, existem várias opções, existem veículos de investimento que podem trazer menos retorno ou mais ou menos tranquilidade ao longo da jornada, né? Nesse segmento final aqui do nosso papo, eu queria abrir um pouco esse leque, entender um pouco mais sobre investimento, sobre alocação, os instrumentos, né, os veículos interessantes até para a gente construir essa jornada das crianças, né, até chegar nos 18 anos e poder proporcionar, né, alguma questão interessante aí para eles também. Porque até agora a gente falou de guardar dinheiro, e aí o dinheiro fica onde, né? Vai no cofrinho, embaixo do colchão não dá. Embaixo do colchão não dá, né? Tem que ser para algum lugar. Então a minha sugestão, tá, Felipe, acho que para materializar melhor isso, é separar pelo prazo dos objetivos. Então, guardei esse mês, R$400, que foi o que a gente falou no exercício aqui. Desses 400, quanto é para o filho? Quanto que é para agora, curto prazo? Vai nascer quando? Enfim. Né? Separa por prazo. Aquele dinheiro ele vai para as que eu chamo cestinhas de prazos. Prazos mais curtos, aquele dinheiro vai atender objetivos de curto prazo, até 2 anos do acontecimento. Até 2 anos, se o objetivo acontecer daqui a 2 anos, concorda comigo que você não pode ter menos dinheiro do que você precisa ter para aquele objetivo? Senão a conta não fecha. Senão a conta não fecha. Você não vai fazer aquilo que você quer. Então, tem que ser conservador. Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, fundo DI com baixa taxa de administração, passivão ali, sem oscilação, sem loucura. É isso que eu sugiro para esses objetivos de curto prazo. Médio prazo, aí vai depender do perfil, pode se compor um pouco de risco. O que é médio prazo? De 2 a 5 anos. 2 a 5 anos você pode começar a incorporar nessa cesta títulos IPCA+, que casem com o vértice do objetivo. Eu quero, sei lá, começar a pagar a escola da minha filha em 2030. Para, na pior das hipóteses, você levar para o vencimento. Para não sofrer marcação ao mercado. Exatamente. Mas por que é tão legal o IPCA+? Você congela o plano. Então, por exemplo, eu planejei R$622 mil naquele plano lá. R$622 em valores de hoje. Se o meu plano está lá R$400 por mês, que seja, R$1.900, que seja, por mês, para construir R$622 mil em valores de hoje, eu tenho que fazer esses 622 serem corrigidos pela inflação ao longo do tempo. Então, para fazer esse cálculo dos 1.900, eu calculei uma rentabilidade real, né, acima da inflação, para que esses 622 seja corrigido ao longo do tempo e eu tenha o mesmo poder de compra. Então, o ponto aqui qual que é? Procurar títulos que pagam IPCA+, que casem com esse vértice de 2 a 5 anos, é fundamental para manter o poder de compra daquela grana e também garantir que o planejamento ocorra, né, acompanhe a inflação. Além disso, fundos multimercados. Os fundos multimercados, eles aproveitam-se de distorções de mercados, em oportunidades, em lacunas, gaps de preço. E isso acontece mais provavelmente em janelas maiores de tempo, que é quando esses fundos tendem a trazer rentabilidades
maiores, né? É mais conciso, é mais consistente esse desempenho, né? 140, 150 até 160% do CDI você consegue nesses períodos de tempo ao ano, né? Você consegue em períodos de 3, 5 anos. Um ano um pouquinho menos, um ano bastante, mas a assimetria é... Por isso que não é indicada essa classe para 0 a 2 anos. Né? De 3 a 5 para ter esse tempo de assimetria e ele ir correlacionando-se com o mercado e se ajustando. Então, fundos multimercado começam a incorporar estratégias de médio prazo. Ações vai depender muito do perfil, tá? Envolvem risco e a parcela tem que ser mínima por conta do risco que elas oferecem de perda. Né? Acontece o seguinte, a minha ação pode render 80%. E se cair 80%, vai ferrar o teu planejamento, não vai? Então não põe. Algumas fizeram isso recentemente. E aí a gente vê o que acontece. Tem cliente que me ligou, não sei se você acompanhou o caso da IRB. Você com certeza acompanhou. O caso da IRB. Tinha clientes meus posicionados pesado em IRB, achando que era a aposentadoria dos caras. Perderam 80% daquele valor. Terrível. Enfim. Digressões à parte e para o longo prazo, só para arrematar, que seriam 5 a 10 anos, né? Aí a cesta pode ser um pouco mais arrojada, mesmo para conservadores. Né, que aí a gente incorpora um pouquinho mais de ações, né? Aí é como que investe em ações. Eu sugiro para os mais conservadores, mesmo os mais conservadores para prazos longos, ETFs. ETFs, porque você está no mercado, difícil, impossível o mercado deixar de existir. Pensou? SP500 deixa de existir amanhã. A chance disso acontecer nula. Ibovespa, IA0. É mais difícil. IA0 não vai, pode cair, difícil, mas IA0, o S&P... Não vai a zero. Então, ter os ETFs é a forma de, você não vai acertar a agulha no palheiro, mas você tá com o palheiro na mão. Então, se tiver uma agulha lá que estourou de ganhar dinheiro, você ganha junto. Não vai ganhar de ter acertado na mosca, mas dá uma valorizada. A maré sobe, você sobe um pouquinho junto. Você sobe junto com a maré. A ideia é essa e é assim que eu separo, nas cestas por prazo, e aí quanto maior o prazo, maior o risco que você pode correr. Boa. Lucas, palavra final, recomendação final, pelo menos uma orientação, um alerta ou algo que você queira deixar aí para nossa audiência, já deixando o meu muito obrigado por bater esse papo aí de como que a gente planeja, né? Como que a gente conversa, como que a gente coloca na planilha, nesse pensamento aí para os nossos pequenos e às vezes não tão pequenos assim, que já fazem parte da vida e que a gente vai sustentar por um tempo aí. Valeu, Lucas. Deixa a palavra final aí para o nosso telespectador. Fantástico, Felipe. Primeiro de tudo eu quero agradecer a oportunidade, de verdade, não tem palavras para agradecer poder estar aqui e falar sobre esse tema para essa audiência tão qualificada que nos acompanha. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. A receita que eu passo para você é: senta, conversa, planilha, vai para a prancheta, não tenha medo de falar assuntos pesados como a morte, não tenha medo de falar assuntos complicados com seu cônjuge, porque isso é fundamental, porque o planejamento seja feito. Fez o planejamento, você já tem uma bússola da direção que vocês querem construir juntos algo. E comecem com o que dá no dia a dia. Tenham um bom controle dos seus gastos, dos seus ganhos, para que isso seja, que vocês planejaram, seja real, o mais real possível. E, logicamente, sugiro que vocês tenham um profissional para ajudá-los, né? Principalmente na parte de alocação de recursos, para fazer esse planejamento também, para também dimensionar a estrutura, como comentado aqui na conversa do seguro, né? Para não virar um produto de meta de gerente, sim um produto que de fato seja customizado para a necessidade da família. Né? Então são essas as ressalvas, o recado final que eu quero deixar. Mais uma vez, obrigado a BMC, obrigado Felipe, a toda a equipe aqui que está com a gente. De coração, sou fãzaço da programação de vocês. E espero em um futuro próximo poder contribuir novamente aqui. Certamente. Obrigado, viu, Lucas? Conversei aqui com o Lucas Charal, CFP, sócio da iHub Investimentos. E obrigado você por estar aqui com a gente na audiência do Papo de Dinheiro. Eu volto na semana que vem com mais Papo de Dinheiro, seu podcast, seu programa de educação financeira e finanças pessoais. Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.